Fiquei cega temporariamente e meu marido fez eu assinar alguns documentos. São apenas para alguns exames, meu amor. Depois eu descobri que ele estava me enganando. Porém, mal. Ele sabia que eu estava preparada para tudo. O frio do piso de mármore subiu pela minha espinha, mais gelado do que qualquer noite de inverno que eu já havia sentido. Eu estava sentada no chão do corredor, encolhida, com as mãos tremendo e o coração batendo descontrolado no peito. O som que chegava aos meus ouvidos era abafado, vindo do escritório no fim do corredor, onde meu marido, Ricardo, falava ao telefone, achando que eu estava dormindo no nosso quarto. Mas as palavras dele eram claras como cristal, facas afiadas que cortavam a escuridão que me envolvia há semanas. Fica tranquila, meu amor. Deu tudo certo. Ele sussurrou, e a intimidade em sua voz me causou um enjoo imediato. A ceguinha assinou tudo. Cada página. Ela nem desconfiou. A ceguinha. Era assim que ele se referia a mim. Não era a minha esposa, nem a mulher que eu amo. Era a ceguinha. Aquele apelido pejorativo, dito com tanto desprezo, doeu mais do que a batida do carro. Meu mundo, que já era uma tela preta e assustadora, desmoronou de vez. As lágrimas que eu não conseguia ver, eu as sentia, quentes e silenciosas, escorrendo pelo meu rosto. Cada palavra carinhosa que ele me disse nos últimos dias, cada gesto de cuidado, tudo se revelou uma mentira, uma peça de teatro doentia. Tudo começou há um mês. Eu estava voltando de uma reunião tarde da noite, dirigindo por uma estrada que conhecia como a palma da minha mão. De repente, um par de faróis altos surgiu do nada, vindo na contramão. O clarão foi tão intenso, tão ofuscante, que me cegou instantaneamente. Instintivamente virei o volante com força. O carro rodou na pista e o som de metal se contorcendo foi a última coisa que ouvi antes de apagar. Quando acordei no hospital, a primeira coisa que notei foi o silêncio e a escuridão total. Entrei em pânico, gritando que não conseguia ver nada. Ricardo estava ao meu lado, segurando minha mão. Sua voz era um bálsamo de calma e segurança. Calma, meu amor, calma. Os médicos disseram que é temporário. O trauma do acidente afetou seus nervos ópticos, mas a visão vai voltar. Eu estou aqui, vou cuidar de você. E ele cuidou. Nas primeiras semanas, ele era o marido perfeito. Me dava banho, me vestia, colocava a comida na minha boca. Eu era totalmente dependente dele. Uma criança em um corpo de adulto. Cada passo meu era guiado pela mão dele. Eu confiava nele com a minha vida. E no meio desse cuidado todo, ele começou a plantar as sementes da sua traição. Meu amor, os custos do hospital são altíssimos, ele dizia, com um suspiro pesado, enquanto me ajudava a sentar na varanda. E com você sem poder trabalhar, não sei o que vamos fazer. Nossa situação financeira está ficando apertada. A culpa me corroía. Eu tinha construído meu negócio do zero, uma pequena consultoria que se tornou um sucesso. Era o meu orgulho, o fruto do meu suor. Sentir que eu era um fardo era insuportável. Eu queria ajudar, queria fazer alguma coisa, mas estava presa no meu próprio corpo. Foi então que, numa tarde cinzenta, ele chegou com uma pilha de papéis. Senti o cheiro de tinta fresca e a textura do papel em minhas mãos. O que é isso, Ricardo? Perguntei. São apenas alguns formulários de rotina, meu amor. Coisa chata do seguro de saúde para cobrir os tratamentos. Preciso da sua assinatura para agilizar tudo. Ele respondeu, a voz soando perfeitamente normal, até um pouco cansada da burocracia. Mas eu não consigo ler. Eu disse, sentindo uma pontada de frustração. Não se preocupe com isso. Eu já li tudo. São só autorizações padrão. Confia em mim, ele disse. E sua voz era tão suave, tão convincente. Ele pegou minha mão, colocou uma caneta entre meus dedos e os guiou até a primeira linha pontilhada. É só assinar aqui, e eu assinei. Assinei a primeira, a segunda, a terceira. Perdi a conta de quantas páginas eram. Cada assinatura era um ato de fé cega, literalmente. Eu confiei no homem com quem dividia a vida. O homem que prometeu me amar na saúde e na doença. Mal sabia eu que estava assinando a minha própria sentença, entregando tudo o que eu havia construído nas mãos do meu carrasco. Agora, no chão frio do corredor, a conversa continuava. Sim, a empresa, a casa, as contas, tudo. Em breve, você e eu poderemos finalmente ficar juntos sem nos preocupar com nada. Só preciso esperar mais um pouco, até ela se recuperar. A risada dele ecoou pelo corredor. Uma risada que eu nunca tinha ouvido antes. Era cruel, vitoriosa. O choque inicial começou a dar lugar a outra coisa.
Um frio que não vinha do chão, mas de dentro de mim. Uma clareza assustadora em meio à escuridão. Ricardo não era o meu protetor. Ele era o meu predador. E ele me via como uma presa fraca e indefesa. A mulher do outro lado da linha, a cúmplice dele, quem seria? A pergunta martelava na minha cabeça. Ele desligou o telefone. Ouvi o rangido da cadeira do escritório e seus passos se aproximando. Com um esforço imenso, me levantei, respirei fundo e caminhei lentamente, com a mão na parede, de volta para o quarto. Deitei na cama e fechei os olhos, fingindo o sono mais profundo da minha vida. Minutos depois, senti o colchão afundar ao meu lado. Ele me deu um beijo na testa. Um beijo gelado, falso. Durma bem, meu amor, ele sussurrou. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei deitada, imóvel, enquanto a dor da traição se transformava em uma determinação de aço. Ele me achava cega, fraca e derrotada. Ele achava que tinha vencido. Mas ele se esqueceu de uma coisa. A minha visão poderia ter sumido, mas minha mente estava mais afiada do que nunca. A escuridão que ele usou para me enganar seria o meu palco. E o show estava apenas começando. Passaram-se 2 semanas desde a noite em que ouvi aquela conversa. 2 semanas vivendo uma mentira dentro de outra. Para Ricardo, eu era a mesma esposa frágil e dependente. Eu chorava em seu ombro, agradecia por seu cuidado e perguntava, com a voz embargada, quando nossa vida voltaria ao normal. Por dentro, eu era uma rocha de gelo. Cada toque dele me dava repulsa. Cada palavra de carinho era como veneno nos meus ouvidos. A dor da traição ainda estava lá. Mas agora ela tinha uma companheira. Uma frieza calculista que eu nunca soube que possuía. Foi numa manhã, enquanto Ricardo me guiava até a poltrona da sala, que aconteceu. Por uma fração de segundo, a escuridão total que me cercava tremeu. Uma mancha cinzenta e disforme apareceu onde eu sabia que ficava a janela. Pisquei, o coração acelerado. Tinha sumido, mas eu vi. Foi real. Uma ponta de esperança. A primeira em muito tempo acendeu dentro de mim. Os médicos estavam certos. Minha visão estava voltando. E naquele exato momento, tomei a decisão mais importante da minha vida. Ninguém poderia saber. Especialmente Ricardo. Meu segredo se tornou minha arma. Os dias seguintes foram um exercício de autocontrole. As manchas cinzentas se tornaram borrões de luz e sombra. Eu comecei a distinguir a silhueta de Ricardo se movendo pela casa, o contorno dos móveis. Tive que reaprender a ser cega. Eu me forçava a estender as mãos para tatear o caminho, mesmo quando já conseguia ver o formato da mesa à minha frente. Derrubei um copo d'água de propósito só para manter as aparências. Ricardo correu para me ajudar. Cuidado, meu amor. Você se machucou? Ele perguntou. A preocupação em sua voz era tão falsa que chegava a ser ridícula. Eu via o contorno de seu rosto, a sombra de seu sorriso condescendente. Não. Estou bem. Só sou desastrada, respondi, forçando um soluço. Ele me abraçou e eu tive que lutar contra a vontade de me afastar. Com o passar dos dias, minha visão melhorava rapidamente. Os borrões ganharam cores e formas. Em pouco tempo eu conseguia ler as manchetes do jornal que ele deixava na mesa de centro se me concentrasse. Ricardo, cego pela própria arrogância, não notava nada. Ele estava tão convencido de que eu era uma peça descartada no seu jogo que se tornou descuidado. Deixava o notebook aberto, o celular virado para cima na mesa. Ele achava que eu não podia ver, então não havia nada a esconder. A oportunidade que eu esperava veio numa quinta-feira. Ele me deu um beijo e disse que precisava resolver uns problemas do nosso novo investimento. Assim que ouvi o som do carro saindo da garagem, entrei em ação. Fui direto para o escritório dele, um lugar que eu havia evitado para não levantar suspeitas. A porta estava destrancada. Sobre a mesa, uma pasta de couro que eu não reconhecia. Minhas mãos tremiam enquanto eu a abria. O primeiro documento fez meu estômago revirar. Era uma procuração geral. Minha assinatura, grande e um pouco torta como ficou desde que perdi a visão, estava no final da página. Dava a ele poder absoluto sobre tudo o que era meu. O documento seguinte era ainda pior. O contrato de venda da minha empresa. A empresa que eu ergui com tanto esforço, vendida por uma fração do seu valor real para uma holding da qual eu nunca tinha ouvido falar. Era um laranja, era óbvio, mas a maior facada ainda estava por vir. No fundo da pasta encontrei cópias de extratos bancários. Transferências enormes haviam sido feitas da conta da venda para uma conta pessoal. O nome no topo do extrato não era o de Ricardo. Era o de Sandra. Minha prima. O ar fugiu dos meus pulmões. Sandra. A minha prima querida, que vinha aqui quase todos os dias me dar apoio. Aquela que segurava minha mão e dizia: Prima, você é tão forte.
Se precisar de qualquer coisa, estou aqui. Lembrei-me de sua visita no dia anterior. Ela me trouxe um bolo, dizendo que era o meu favorito. Ricardo estava na cozinha, e através da fresta da porta, eu vi. Minha visão já estava clara o suficiente. Eu vi o jeito como ele passou por ela, e tocou suas costas. Vi o olhar cúmplice que eles trocaram quando pensaram que eu estava distraída, perdida na minha escuridão. Naquele momento, tudo fez sentido. A inveja que ela sempre sentiu de mim, disfarçada de admiração. As pequenas alfinetadas, os elogios falsos. Ela não queria apenas o meu dinheiro. Ela queria a minha vida. E Ricardo a entregou para ela numa bandeja. A dor foi avassaladora. Uma onda que ameaçou me afogar. A traição do meu marido era uma coisa. A da minha própria família era outra. Sentei-me na cadeira de Ricardo, o couro frio contra a minha pele, e deixei que a dor me consumisse por um instante. Mas apenas por um instante. Aquele sentimento se transformou. A tristeza se evaporou, e em seu lugar surgiu uma fúria gelada e precisa. Eu não ia apenas me reerguer. Eu iria derrubá-los. E faria isso usando a maior fraqueza deles. A crença de que eu era fraca. Peguei meu celular, que Ricardo insistia que eu mantivesse por perto para emergências. Abri a câmera, o que não fazia há meses. Com as mãos firmes, fotografei cada página. A procuração, o contrato de venda, os extratos bancários. Cada detalhe, cada assinatura, cada número. Enviei tudo para um e-mail novo que criei. E depois apaguei as fotos do aparelho. Coloquei os documentos de volta na pasta. Exatamente como estavam. Limpei minhas lágrimas e saí do escritório, fechando a porta atrás de mim. Quando Ricardo voltou para casa naquela noite, encontrou-me no mesmo lugar, na poltrona da sala, ouvindo música clássica. Oi, meu amor. Tia Chansativa? E perguntei, virando meu rosto vazio em direção à sua voz. Muito querida. Mas tudo para garantir nosso futuro. Ele disse, beijando o topo da minha cabeça. Eu sorri. Um sorriso que não alcançou meus olhos. Mas ele não podia ver isso. Você é o melhor marido do mundo, eu disse. Ele não tinha ideia de que, enquanto me olhava com pena, eu via perfeitamente o brilho da ganância em seus olhos. O jogo havia mudado. Ele achava que estava no controle, mas eu tinha as cartas, e estava pronta para começar a jogar. Com as provas digitais seguras, o próximo passo era encontrar um aliado, alguém que pudesse transformar aquelas fotos em armas legais. Usando um celular pré-pago que comprei em dinheiro numa pequena loja de bairro, durante uma das minhas caminhadas terapêuticas, com uma cuidadora que contratei para me dar um pouco de independência e tempo longe de Ricardo, comecei minha busca. Através de comandos de voz, pesquisei pelos melhores advogados de fraude do estado. O nome de um homem, Dr. Almeida, aparecia constantemente, conhecido por ser implacável e discreto. Marcar um encontro foi o meu primeiro grande desafio. Liguei para seu escritório e, usando uma voz fraca e hesitante, expliquei que era uma mulher em uma situação delicada e que precisava de sigilo absoluto. Encontrei-o em uma cafeteria barulhenta, um lugar perfeito para passar despercebida. Cheguei de óculos escuros e bengala. Sentei-me em uma mesa no canto e esperei. Ele chegou e se sentou à minha frente. Dona Helena? Ou ele perguntou com uma voz calma e profissional. Eu apenas assenti. Inclinei-me para a frente e sussurrei. Doutor, antes de tudo, preciso que saiba de uma coisa. Eu não sou cega. Tirei os óculos escuros por um instante e olhei diretamente nos olhos dele. Vi a surpresa passar por seu rosto, rapidamente substituída por uma intensa curiosidade. Contei tudo. O acidente, a cegueira, a traição, os documentos, a prima. Mostrei a ele, no celular descartável, as fotos que tirei. Ele olhou cada imagem com atenção, seu rosto impassível. Quando terminei, ele ficou em silêncio por um momento. Então deu um leve sorriso. Dona Helena, o que seu marido fez não é apenas imoral, é grosseiramente ilegal. Assinaturas obtidas sob falsa premissa, de alguém em condição de vulnerabilidade médica, não valem o papel em que foram impressas. Nós podemos anular tudo isso. Um alívio imenso me inundou. Eu não quero apenas anular, eu disse, a voz firme. Eu quero tudo de volta. E quero garantir que eles não possam mais fazer mal a ninguém. Entendo perfeitamente, disse ele. Então, vamos montar nosso teatro. O plano de Dr. Almeida era brilhante e audacioso. O primeiro ato do meu teatro foi o da esposa preocupada com o futuro. Numa noite, enquanto Ricardo lia para mim, um dos seus atos de marido devotado, eu o interrompi. Ricardo, comecei com a voz trêmula.
Eu sei que você vendeu a empresa para nos ajudar. Esse nosso novo investimento. Mas eu me sinto tão por fora de tudo, tão inútil. Isso me dá uma ansiedade terrível. Ele fechou o livro e pegou minha mão. Oh, meu amor, não fale assim. Estou fazendo tudo isso por nós. Eu sei, respondi apertando sua mão. É por isso que eu tive uma ideia. E se abríssemos uma nova conta bancária? Uma conta conjunta, para o nosso recomeço. Ver o dinheiro lá, saber que está seguro, me ajudaria a sentir que ainda faço parte da nossa vida. Me daria um pouco de paz. Eu podia sentir seu ego inflando. A ideia de me dar acesso ao dinheiro que ele roubou de mim parecia agradá-lo. Como um mestre que joga um osso para seu cão. Era a prova final do seu controle sobre mim. Claro, meu amor. Que ótima ideia, ele disse. Providenciarei tudo. Ele não sabia que a gerente daquele banco era uma antiga amiga minha, instruída por Dr. Almeida. A conta foi aberta de uma forma que, para qualquer retirada acima de um valor simbólico, seriam necessárias 2 assinaturas, a dele e a minha. O dinheiro do golpe estava agora em uma gaiola de ouro, e eu tinha a chave. O segundo ato do meu teatro foi a instalação da vigilância. Ricardo e Sandra estavam cada vez mais ousados. Ela passava tardes inteiras em nossa casa, e eles conversavam abertamente, achando que as paredes da minha escuridão eram a prova de som. Comprei pequenos gravadores e microcâmeras online, entregues em um endereço de uma amiga. Numa tarde, enquanto Ricardo jogava golfe e Sandra estava no salão de beleza, instalei tudo. Uma câmera na estante da sala, outra no escritório, um gravador sob a mesa de centro. O que eu ouvi e vi nas semanas seguintes foi de embrulhar o estômago. Eles riam de mim, zombavam da minha dependência, detalhavam seus planos para uma vida de luxo na Europa assim que se livrassem de mim. Cada risada, cada beijo roubado, era mais combustível para o fogo que ardia dentro de mim. Salvei tudo em um disco rígido, a peça final do meu quebra-cabeça. Com o dinheiro preso e as provas coletadas, era a hora do ato final. Ricardo, meu amor, eu disse um dia, com o tom mais animado que consegui fingir. Estou me sentindo tão melhor. Acho que é hora de celebrarmos. Quero dar uma festa para agradecer a todos os nossos amigos e familiares pelo apoio que me deram. Seus olhos brilharam. Uma festa seria o palco perfeito para ele se exibir como o herói, o marido sofredor e dedicado. Que ideia maravilhosa, Helena. Ele exclamou. Você merece. Vamos dar a maior festa que esta cidade já viu. Nos dias seguintes, mergulhamos nos preparativos. Ele cuidava da lista de convidados, do buffet, da música. Eu, a esposa cega, dava opiniões sobre coisas que eu podia sentir, como a textura das toalhas de mesa e o aroma das flores. Contratei uma equipe de audiovisual, dizendo a ele que queria que um amigo fizesse uma homenagem surpresa para ele, projetando algumas fotos no telão que seria montado no jardim. Ele adorou a ideia, vaidoso como era. Na véspera da festa, com a casa toda decorada e pronta, parei em frente ao grande espelho do nosso quarto. Pela primeira vez em meses encarei meu próprio reflexo. Eu via uma mulher que havia atravessado o inferno. Havia olheiras sob meus olhos, mas eles brilhavam com uma determinação que eu não sabia que tinha. A mulher frágil e assustada que assinou aqueles papéis havia morrido naquela noite, no chão do corredor. Em seu lugar havia outra pessoa, alguém que eles criaram. A armadilha estava montada. Os convidados estavam a caminho. As provas estavam prontas. Ricardo e Sandra mal podiam esperar pela festa para celebrar sua vitória. Mal sabiam eles que não era uma celebração. Era um julgamento. E eu seria a juíza, o júri e a executora. A noite da festa chegou, trazendo consigo uma brisa suave e um céu estrelado. Um cenário ironicamente perfeito para o fim de um pesadelo. A casa estava cheia. Amigos, familiares e sócios importantes circulavam pelo jardim, com taças de champanhe nas mãos, rindo e conversando. Eu me movia entre eles apoiada no braço de Ricardo. Ele era a estrela da noite, recebendo tapinhas nas costas e olhares de admiração. Você é um santo, Ricardo, ouvi uma amiga dizer. O que você fez por ela é o amor verdadeiro. Ele sorria, um sorriso modesto e ensaiado, enquanto eu apenas inclinava a cabeça e agradecia em silêncio. Sandra estava radiante em um vestido vermelho caríssimo, provavelmente comprado com o meu dinheiro. Ela pairava perto de nós, desempenhando o papel de prima preocupada, mas seus olhos brilhavam com a vitória que ela julgava certa. Para eles, aquela festa era a coroação de seu plano perfeito. Para mim, era o cadafalso que eu mesma havia construído para eles. No auge da noite, Ricardo pegou um microfone e subiu em um pequeno palco montado no jardim.
O telão gigante atrás dele exibia uma foto nossa, de tempos mais felizes. Amigos, família. Obrigado a todos por virem, ele começou, a voz embargada de uma emoção que faria um ator de teatro sentir inveja. Passamos por tempos difíceis, mas o amor de verdade, vence tudo. E ninguém é mais forte ou mais corajosa que a minha esposa, Helena. Amor, você não quer dizer umas palavras? Ele estendeu a mão para me ajudar a subir no palco. A multidão aplaudiu. Peguei o microfone, minhas mãos perfeitamente firmes. Virei meu rosto cego para a escuridão calorosa da multidão. Obrigada a todos por estarem aqui. Comecei. A voz suave. O apoio de vocês foi fundamental. Mas é claro, ninguém me apoiou mais do que meu marido, Ricardo. Virei-me na direção dele. Ele sorriu, o sorriso de um rei. Ricardo me ensinou tanto nos últimos meses. Continuei. E o público fez um "ah!" coletivo. Ele me ensinou o que é dependência. Ele me guiou quando eu não podia ver. Ele cuidou de todas as nossas finanças quando eu não podia trabalhar. Ele até mesmo me trouxe documentos importantes e guiou minha mão para que eu pudesse assinar, porque ele sabia o que era melhor para nós. Fiz uma pausa. A expressão dele era de puro orgulho. Sandra, na primeira fila, tinha lágrimas de crocodilo nos olhos. Mas a lição mais importante que meu marido me ensinou, minha voz mudou, perdendo a suavidade e ganhando um fio de aço, foi a de nunca subestimar a capacidade de uma mulher de enxergar perfeitamente no escuro. Levantei minha cabeça e, pela primeira vez em público, foquei meus olhos diretamente nos dele. O sorriso de Ricardo congelou e depois se desfez. O pânico tomou conta de seu rosto. Eu recuperei minha visão há semanas, Ricardo. Um murmúrio chocado percorreu a multidão. Antes que alguém pudesse dizer qualquer coisa, dei um sinal discreto para o técnico de som. A foto sorridente no telão atrás de nós desapareceu. Em seu lugar, surgiu uma imagem nítida da procuração que eu assinei, com um zoom na minha assinatura trêmula. Em seguida, o contrato de venda da minha empresa. Os extratos bancários com as transferências para a conta de Sandra. O queixo de Ricardo caiu. Sandra ficou pálida como um fantasma. E já que estamos compartilhando segredos de família, eu disse ao microfone, a voz ecoando pelo silêncio mortal do jardim. Acho que todos deveriam ver o quão solidária minha prima Sandra tem sido. O telão mudou para o vídeo da câmera da cozinha. Lá estavam eles, Ricardo e Sandra, se beijando apaixonadamente. A multidão soltou um grito coletivo, mas eu não tinha acabado. O vídeo foi cortado e o telão ficou preto, mas o áudio continuou. A voz de Ricardo, nítida e cruel, encheu a noite. Fica tranquila, meu amor. A ceguinha assinou tudo. Em breve, você e eu poderemos finalmente ficar juntos. A risada de Sandra que se seguiu foi a última pá de terra em seu caixão. O caos explodiu. As pessoas gritavam, apontavam. Ricardo tentou correr, mas 2 homens de terno, discretamente posicionados perto do palco, o seguraram. Eram policiais à paisana, parte do plano de Dr. Almeida. Uniformizados entraram calmamente pelo portão lateral e caminharam até o palco. Ricardo. Sandra, disse um dos policiais, a voz calma, mas firme. Vocês estão presos por fraude, estelionato e conspiração. O som das algemas se fechando foi a música mais doce que eu já ouvi. Eles foram levados para fora, passando pela mesma multidão que os aplaudia minutos antes, agora os olhando com nojo e desprezo. O show havia acabado. Nos dias seguintes, Dr. Almeida agiu rapidamente. Com as provas irrefutáveis, a justiça foi rápida. Todos os documentos que assinei foram anulados. Minha empresa, minha casa, meu dinheiro, tudo voltou para mim. A conta conjunta que eu os convenci a usar serviu como prova final, e o dinheiro foi congelado e retornado, hoje. Sentada na varanda da minha casa, a mesma varanda onde ele mentia para mim, sinto a brisa da manhã no rosto e vejo as cores vivas das flores no meu jardim. Não sinto ódio nem amargura, sinto paz. Aquele período de escuridão que pareceu uma maldição foi na verdade uma bênção. Tirou a venda dos meus olhos de uma maneira muito mais profunda. Eu perdi um marido e uma prima, mas me encontrei. Descobri uma força que não sabia que existia. Eles tentaram me apagar, me transformar em uma nota de rodapé na história que eles queriam escrever. Mas no final eles foram apenas um capítulo na minha. E agora, eu estava pronta para virar a página e começar um novo começo, de olhos bem abertos.